Continuamos a nossa aventura de quase 3 anos de estudos do livro do Gênesis. Agora começamos o capítulo 41. No capítulo anterior, José está preso. A permanência dele na prisão, como vamos ver no primeiro versículo do capítulo 41, 2 anos. Lá a providência divina cuida para que ele acabe caindo nas graças do chefe da guarda, que é o próprio Potifar, cuja esposa cometeu aquele desatino, caluniou o jovem José, depois de ter assediado o rapaz e de ele ter resistido bravamente, foi preso. Lá, 2, um padeiro-mó e um copeiro-mó do faraó foram presos, e lá tiveram sonhos parecidos. Na mesma noite, cada um sonho diferente, e não souberam interpretar, e José interpretou. Na interpretação, dentro de 3 dias eles seriam soltos, só que um acabaria morrendo, o outro não. O que acabaria morrendo, o padeiro-mó, mas o copeiro-mó sobreviveu, caiu nas graças de novo do faraó, e 2 anos se passaram até que a providência divina cuidou para reverter esse quadro. De novo, o mistério da divina providência. A providência divina é o cuidado que Deus tem por cada uma das criaturas, e pela história do mundo e particularmente dos homens, história que não foge em nenhum dos seus acontecimentos, em nenhum segundo, em nenhum instante, em nenhum local, do cuidado de Deus. E os planos misteriosos de Deus, o tempo de Deus, que é a eternidade, que não é o nosso tempo, cuida de, na hora certa, fazer com que sua vontade se cumpra. Aliás, sua vontade sempre se cumpre. Nós é que não compreendemos, às vezes, direito, como a vontade de Deus está se cumprindo naquele acontecimento desfavorável. Então é um mistério que nos toca a todos, porque a desgraça que aconteceu com ele, porque Deus permite, porque Deus permitiu a maldade da esposa de Potifar, porque Deus permitiu que tanto tempo ele continuasse na prisão, etc. Um mistério que nos toca a todos. Porém, a frase que particularmente a mim me toca, me comove, Romanos 8, 28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que nós vamos perceber de forma solene nesse capítulo que agora vamos começar a estudar, versículo 1. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo. Me permitam, já que a narrativa é do sonho, a narrativa do sonho, ela é mais ou menos longa e acaba no versículo 7. Então, para não comentarmos versículo por versículo, por uma razão simples, José vai interpretar o sonho. Então, não tem necessidade de nós interpretarmos versículo por versículo, porque vai ser redundante mais na frente, já que a interpretação é dele, ele é quem vai interpretar o sonho. 2 anos depois, pronto, aqui está o tempo da permanência de José na prisão, e isso deve ser entendido a partir do começo do capítulo 39, atenção, 2 anos, versículo 1 do capítulo 41, se passaram desde que José, no capítulo 39, versículo 1, foi para a prisão, está claro? Então foram 2 anos de cativeiro. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo. O Nilo, todos vocês sabem que é um dos maiores rios do mundo. É tão elegante, tão encantador, tão majestoso como o nosso Amazonas. Não dá para dizer, eu não tenho dados precisos em termos de volume de água, quem é que ganha, se é o Nilo ou se é o rio Amazonas, porque tem também a questão de onde eles nascem, tem o Rio Negro, o Rio Solimões, essa questão do tamanho dele, né, da extensão e da quantidade de águas, tem essa disputa entre o Nilo e o Amazonas,
como brasileiro, obviamente eu respeito muito os egípcios, mas nada se compara no mundo à beleza do nosso rio Amazonas. E não corte isso para os egípcios verem, por favor. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar a verdura. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve um sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas, pelo vento do Oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou, era um sonho. É curioso, primeira pontuação, lá no final do versículo 4, deem uma olhada, que o faraó tem um sonho e desperta, e depois volta a dormir e tem outro sonho. Ocorre que no final do versículo 7 se diz, era um sonho. Afinal de contas, era um sonho ou foram 2 sonhos? Você pode interpretar as duas coisas sem contradição, uma com a outra. Por quê? Despertou. Primeiro, o texto não diz que, não diz explicitamente que o adormecimento aconteceu na mesma noite, ou se ele despertou, ficou muito tempo acordado, depois voltou a dormir, quantos minutos ele ficou acordado, se levantou, se fez alguma coisa, se ficou apavorado, ou se esse despertar foi de sobressalto e logo depois voltou a dormir, portanto foi na mesma noite. Se foi, então estamos tratando de um único sonho no sentido de uma única intervenção divina, dividida em 2 momentos, 2 capítulos, digamos assim. Então, eu particularmente não vejo nenhuma contradição entre um sonho em 2 momentos, o que significa na prática um único sonho, ou se foram 2 sonhos. 2 sonhos não no sentido do versículo 7, porque a palavra de Deus não se equivoca. Era um sonho. Depois, parece que o que aconteceu foi na mesma noite. Por quê? Porque José, o próprio José, diz que ele teve um sonho. Porém, no versículo 25, deem uma olhada no versículo 25, José disse ao faraó, o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Então não dá, é uma discussão tola, no meu entendimento, sustentar que foram, brigar, dizer que foram 2 sonhos e não um. Bom, José diz, o duplo sonho se reduz a um só. Foi um único sonho. Então, José, nesse sentido, concorda com o que diz o versículo 7. O versículo 7 e o versículo 25 se completam. Depois, uma outra pontuação muito interessante. No versículo 6, deem uma olhada. Eis que em seguida germinaram 7 outras espigas magras e ressequidas pelo vento do Oriente. Vamos nos remontar ao mapa do Oriente, por favor, dona Rosinha. Bem, com relação a nós que estamos aqui, eles estão no Oriente, tá claro? E com relação a eles que estão lá, o vento do Oriente é o vento que vem daqui. Está claro? É o vento que vem do leste. Esse vento, estamos aqui no Egito, não é? O faraó está aqui. Então, o vento do Oriente é o vento que vem daqui. É curioso como quem observa atentamente a geografia do Oriente, não é? Do Oriente remoto por aqui, percebe que se trata de uma região com muito deserto, muito calor, um calor causticante. Lá tem vento,
Só que não é brisa suave. Estamos falando aqui de dia, nós estamos falando da noite. A noite é um pouco mais fria, mas até no deserto do Saara, por exemplo, à noite faz quente. Estamos numa das regiões com uma elevada temperatura média anual, pouca pluviosidade, pouca precipitação pluviométrica, etc, etc. E esse chamado vento do Oriente é um vento quente, é um vento que mata animais e plantas, e traz deságio, e traz um tremendo mal-estar também para as pessoas que sofrem com esse vento do Oriente. Aliás, vamos ver o vento do Oriente nas 10 pragas do Egito. Vamos pular um pouco no tempo, vamos a Êxodo 10, 13, Êxodo 10, de 12 a 13, de 12 a 13, para a gente ver que o Senhor Deus foi quem mandou um vento do Oriente para castigar o Egito. Estamos no transcurso das 10 pragas do Egito. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito e devorem toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite um vento do Oriente, e chegando amanhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Muito bem, vamos agora a Ezequiel, capítulo 17, versículo 10. Para nós brasileiros, soa até estranho, né? Alguém aí já teve a experiência de um vento quente pegando fogo? Bom, vamos ler aqui o que é que o vento pode trazer. O vento pode queimar as plantas. E isso compromete a agricultura, compromete até a alimentação, a sobrevivência das pessoas. Ezequiel 17:10. Eis que ela está plantada, será que crescerá? Tocada pelo vento do Oriente, não secará ela de todo? Não secará no horto onde está plantada? Impressionante, um vento do Oriente. Vamos agora a uma outra ponderação muito curiosa. Vocês já perceberam que José é marcado pelo número 2? José tem 2 sonhos e conta os 2 sonhos para os irmãos. Lembram disso? Depois José é vítima de 2 traições. Foi traído, vendido pelos seus irmãos, e foi traído, em termos, foi vítima de uma armação dos irmãos, e foi vítima de uma armação da esposa de Potifar. Depois, na prisão, ele escuta 2 sonhos, o do copeiro e o do padeiro, e interpreta os 2. Depois, ele vai ser chamado para interpretar 2 sonhos do faraó, o número 2 na vida de José. Guardem isso, porque bem mais para frente a gente vai retomar esse número 2 que não cai por terra. Versículo 8. Chegada amanhã, o faraó, com um espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Os sábios e os magos eram, digamos assim, personagens relativamente comuns nas cortes daqueles reinos pagãos. Não é privilégio do Egito. Os assírios, os babilônios, os persas, enfim, que não conheciam ainda o Deus revelado, que acreditavam na existência de muitos deuses, reputavam aos magos, aos sábios, hoje nós diríamos aqueles entendidos, aprofundados nas artes ocultas, vamos chamar de magia, vamos chamar de ocultismo, ou qualquer nome que a gente queira, moderno, que queira atribuir agora. E a mentalidade religiosa pagã, politeísta daquele tempo, que impregnava também os reis, os governantes, os tiranos, os faraós, etc., eles respeitavam muito essas pessoas, não é? Essas pessoas
a quem elas reputavam, digamos assim, beneficiárias dos oráculos divinos, pessoas que supostamente tinham o dom de interpretar coisas, de dizer profecias, de anunciar verdades, mas pessoas inspiradas pelos deuses, o Deus tal falou, o Deus tal disse, etc. Bom, essas personagens vão aparecer durante as 10 pragas do Egito. Moisés tem que enfrentá-los. E vai enfrentá-los, num primeiro momento, eles vão fazer o que Moisés fez. Num segundo momento, vão fazer o que Moisés fez. Mas num terceiro momento, não vão conseguir fazer o que Moisés fez. O faraó, portanto, no tempo de Moisés, então, 400, estamos aqui no tempo de José, 430 anos depois de José, o faraó do tempo de Moisés vai desafiá-lo e ele vai pedir para os magos, para os sábios enfrentarem Moisés. Vamos ao texto, Êxodo 7, de 10 a 11. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Aí reparem agora quem é que o faraó vai chamar. Mas o faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as deles. Então, no primeiro, antes de começarem as pragas, viu? Qual foi a primeira praga? A água transformada em sangue. Das 10 pragas do Egito. Muito bem, vamos ao versículo 22, porque depois que Moisés transforma as águas do Egito em sangue, esses sábios farão a mesma coisa. A partir do versículo 20, Moisés e Arão obedeceram a ordem do Senhor sob os olhos do faraó e de sua gente. Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo e o rio tornou-se tão infecto que os egípcios não podiam beber de suas águas. Houve sangue em todo o Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com os seus encantamentos. O coração do faraó permaneceu endurecido e, como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Arão. Mas as demais pragas eles não vão conseguir imitar. Tá claro? Tá claro? Bem, então, voltando aqui ao versículo 8, os mágicos e os sábios do Egito não conseguem interpretar os sonhos. Também por uma razão simples. Se a interpretação for equivocada, a cabeça corta. Sim, naquele tempo era assim, e era uma faca de 2 gumes. Claro que nós professamos que os magos, eles não têm dom nenhum, quando acertam ou por fustigação do demônio ou por mera interpretação prévia dos acontecimentos antecedentes. Pois bem, e não se tolerava, obviamente, o raciocínio é simples, se sua interpretação foi equivocada, você não é representante dos deuses, logo tem que morrer. Não poucos morriam quando interpretavam mal. Então, até uma atitude, como foi algo absolutamente misterioso para eles, eles não tinham o dom, ficaram calados, não souberam explicar. Muito bem. Vamos agora ainda em Êxodo, capítulo 8, capítulo 8, de 18 a 19, só para ilustrar a incapacidade deles, como eu disse, em tentar fazer a mesma coisa que Moisés fazia. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. Versículo 17. Houve mosquitos sobre os homens e os animais, toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Os mágicos, usando de seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não o puderam. Os mosquitos ficavam sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao faraó, olha aqui a impotência deles,
Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Pule para o capítulo 9, versículo 11. A praga das úlceras, ou seja, dos tumores. Êxodo capítulo 9, versículo 11. Versículo 10. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu. Produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentavam em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. Também foram vítimas daquilo que não conseguiram nem imitar, nem explicar o significado. Bem, Daniel, capítulo 5, de 8 a 9. Aqui já é uma outra época, é Nabucodonosor. Aqui é um outro reino, é Babilônia. Aqui é outro contexto, não é Moisés, mas é Daniel. E também a corte de Nabucodonosor tem os seus sábios, os seus bruxos, os seus adivinhos, que aqui, diante do sonho, diante das perturbações, dos oráculos, dos acontecimentos que perturbam o rei, eles não conseguem nada, absolutamente nada. Todos os sábios do rei entraram na sala, mas foram incapazes de ler a inscrição e de dar o seu significado ao rei. Baltazar ficou muito assustado, seu rosto mudou de cor, seus nobres sentiam-se constrangidos. É o festim de Baltazar, onde aparece uma mão escrevendo na parede, os sábios não conseguem explicar o significado e vão chamar Daniel, e Daniel acaba interpretando o sentido daquelas palavras. Muito bem, então, mais um texto para ilustrar a incapacidade, a impotência dos sábios, dos bruxos, dos mágicos da corte dos reis daquele tempo. Daniel, muito tempo depois, Moisés, muito tempo antes, e José, também muito tempo antes, 430 anos antes de Moisés. Bem, vamos avançar, versículo 9. Então o copeiro Mor disse-lhe: vou confessar a minha falta. Nós já comentamos isso no final da aula passada. José, quando interpretou o sonho deles, dizendo que eles iam ficar livres, não é? Pede a ele que quando ele se lembre de José junto ao faraó, ou seja, pediu a intercessão, pediu uma ajuda, digamos assim, que ele se lembrasse de José para tirá-lo daquela prisão infecta, e ele se esqueceu. Aliás, termina o capítulo 39, exatamente, aliás, o versículo 40, o capítulo 40, deem uma olhada, a última frase do versículo do capítulo 40, o copeiro esqueceu José. E falamos sobre a ingratidão, parece que foi o último assunto do encontro passado. E aqui no versículo 9, ele confessa a falta. Quando ele percebe, o copeiro, quando ele percebe que os mágicos, que os sábios não são capazes de interpretar o sonho, e ele que sonhou na prisão, foi beneficiado pela interpretação de José, ele cai em si. Vou confessar a minha falta. Não é falta contra o faraó, não é falta contra ninguém, senão contra Daniel, contra José, que ainda está na prisão. Um dia, versículo 10, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me meter na prisão em casa do chefe de guarda com o padeiro Mó. Bem, o versículo 10 carece de maiores explicações, porque esse fato já aconteceu, né? Está narrado nos versículos de 1 a 3 do capítulo 40, deem uma olhada no capítulo 40. Aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus dois oficiais, o copeiro Mó e o padeiro Mó, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. Ele está somente relatando o que já aconteceu. Versículo 10, portanto, recorda Gênesis 40, de 2 a 3. Continuamos.
Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Sem comentários, não é? Isso recorda o versículo 8. O versículo 8, tivemos um sonho, não há ninguém para nos interpretar. Gênesis 40, versículo 8. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhe nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um o seu. São os fatos óbvios que aconteceram no capítulo anterior, como já estudamos. Passamos adiante, versículo 13. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo e o outro foi pendurado, ou seja, o outro foi enforcado. Foi o que José interpretou, como já estudamos no capítulo passado. Avancemos, nenhuma dificuldade no versículo 13. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupa e apresentou-se diante do faraó. O barbeou-se aqui é uma curiosidade, enquanto que entre os hebreus, desde remota data, até inclusive nos tempos atuais, mas somente entre os judeus mais tradicionais, aqueles das roupas pretas mesmo, do cabelo encaracolado, a barba e o bigode grandes são distinção, são símbolo da honra, da hombridade e também da fidelidade a Deus. Então, os pelos do rosto e do cabelo, e aí vocês lembram de tudo, lembram de Sansão, cuja força estava na cabeleira, etc, etc. Mas, entre os egípcios, não. O costume entre os egípcios era cara lisa, no bom sentido, né? Às vezes é no mau sentido também, mas no bom sentido, ou seja, entre os egípcios não havia o costume de barba e de bigode. Por isso, para se apresentar diante do faraó, é preciso estar, quanto possível, como o faraó. Isso é óbvio. Ele se barbeou. É a primeira vez que se fala de barbear-se, no caso dos homens, na Bíblia Sagrada. Um costume, repito, que não aparece de Abraão até Jacó e até o próprio José. Só que José aqui está no Egito. Bem, versículo 14, ele vai se apresentar diante do faraó. Diríamos, uma afirmação bem simples, chegou a hora dele. Agora é tudo ou nada. É a hora de ele ser um dócil instrumento nas mãos de Deus. Ele que até agora só tinha interpretado o sonho de dois, agora vai interpretar os sonhos, ou um sonho, tanto faz, de ninguém mais, ninguém menos, o faraó do Egito. Versículo 15. Este disse-lhe: tive um sonho que ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Ele ouviu de quem? Ele ouviu do copeiro Mor. Foi a única pessoa. O versículo não apresenta grandes dificuldades. Vamos adiante. Mas o versículo 16 tem uma coisa interessante. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. Aliás, José já disse a mesma coisa para o copeiro e o padeiro. Lembram disso no versículo 8 do capítulo 40? Dê uma olhada no capítulo 40, versículo 8. Isso é a resposta de José, é um ato de fé e também de humildade. Veremos por quê. Gênesis 40, versículo 8, o copeiro e o padeiro relatam o sonho. O que é que José diz? Porventura não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Ou seja, pertence a Deus. José vai ser instrumento de Deus para interpretar os sonhos. Está claro? A 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz: o que tens que não tenhas recebido?
Maravilha, né? Qualquer dom que Deus dá para a gente, inteligência, capacidade de falar, habilidade numa determinada profissão, uma habilidade para fazer uma coisa tão bem feita, isso foi Deus quem deu, não sou eu. O que eu recebi, tudo que eu tenho na minha vida, exceto o pecado, é dom de Deus. É assim que o cristão interpreta. São Paulo, na 1 Coríntios, no final, no último versículo do capítulo 1, ele diz: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Foi o Senhor quem deu. Isso vem do Senhor. Portanto, que ninguém se vanglorie, que ninguém se envaideça, que ninguém chegue à petulância de dizer: eu sei, eu faço, fui eu. Foi o Senhor por meu intermédio, foi o Senhor por intermédio daquela pessoa. Então, a oração que a gente deve fazer de louvor e de agradecimento a Deus por um dom, por um carisma, por uma capacidade que Deus dá a uma pessoa, é essa: Deus seja louvado. E não seja louvado fulano, louvado seja Deus, né? Por esse dom. Que maravilha, que bênção Deus deu a essa pessoa, uma pessoa agraciada com o favor de Deus. É Deus que deve ser louvado. O aplauso é para Ele. Se nós, quando aplaudirmos uma pessoa, seria muito bom se nós fizéssemos assim. Ou seja, aplaudir, leve tudo para Deus, porque o aplauso não é para você em absoluto, é para Deus Todo-Poderoso, que deu esse dom para você. E José aqui, seja no capítulo 40, versículo 8, e também no capítulo 41, versículo 16, não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. É curioso que ele fala Deus, não fala deuses. Faraó acredita em deuses, e José fala Deus. É óbvio que não é um Deus que é adorado pelo faraó, é o Deus de José, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Está claro? Bem, versículo 16, eu penso que é somente isso. Avancemos para o 17. O faraó disse então a José. Bem, até o versículo 24, eu vou ler direto, por uma razão simples, porque é uma repetição do que aconteceu nos versículos anteriores. Há só um pouquinho de diferença, de acréscimo do relato que descreve os dois sonhos, que o faraó acrescenta, mas de pouca monta, não requer maiores dificuldades de interpretação. Então, como é uma repetição do que já aconteceu, eu vou ler direto do 17 ao 24. O faraó disse então a José: em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar a verdura. E saíram em seguida 7 outras vacas, magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nesta altura, despertei. E tive outro sonho, vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas, mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida, e as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isto aos mágicos, nenhum deles pôde dar-me a explicação. Bem, a diferença dos relatos, do relato do versículo 1 ao versículo 7, com relação a esse relato agora feito pelo próprio faraó, são pequeníssimas diferenças. Deixe-me ver. Ele fala, no versículo 18, fala-se de verdura, no versículo segundo também fala de verdura, outra tradução seria os juncos, né? o mato, a relva. Deixe-me ver, eu jamais vi em todo o Egito, isso não aparece no primeiro relato, versículo 19, isso não aparece no primeiro relato, e enfim, a outra coisa que não aparece no primeiro relato é que quando as vacas magras comem as vacas feias, as vacas feias comem as vacas bonitas, as vacas magras comem as vacas belas, elas continuaram macilentas e feias como antes.
no finalzinho do versículo 21. Em síntese, ele repete aquilo que já foi narrado. Bem, avancemos. José disse ao faraó. O duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. Como Deus revelou ao faraó, pretérito perfeito, se ele ainda não sabe da interpretação? A revelação, aqui dita no pretérito, já está no coração de José. Antes de José explicar, o sonho já está explicado no coração dele. É simples, é simples. Bem, então a questão do duplo sonho, que na verdade é um só. Aquela discussão que tratamos no começo do nosso encontro hoje. Versículo 26. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas igualmente 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos. E as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente serão 7 anos de miséria. Não há explicação melhor do que essa, e por estar tão claro, eu me dispenso de fazer qualquer comentário. Avancemos. É como eu disse ao faraó, Deus lhe revela o que vai fazer. Então, o sonho está interpretado, e José vai fazer algo que o faraó não pediu. Não pediu porque não sabia. Ou seja, as providências que ele deve tomar para que nos 7 anos de miséria o Egito não sofra tanto. E é exatamente isso que vai agradar ao faraó. Porque espertamente, certamente por inspiração de Deus, Deus suscita no coração de José que não somente ele interprete o sonho, mas diga o que deve fazer e sugira ao rei que se coloque uma pessoa inteligente, uma pessoa entendida, uma pessoa sábia, para estar à frente de toda a movimentação, de todo o cuidado, de todas as providências, dos silos que devem ser feitos, não é? Do armazenamento do alimento, que deve ser uma providência urgente, para que, passados os 7 anos de fartura, o Egito possa experimentar 7 anos de dificuldade sem maiores tormentos. A respeito disso, lembrem-se que um fenômeno que existe no Pantanal, nosso Pantanal, existe também na Amazônia, não é? Que na época das enchentes, na época da grande quantidade de águas, na época do inverno, o nível dos rios aumenta enormemente. E muitos lugares que ao longo do ano ficam em terra seca, tanto na Amazônia como também no Pantanal, eles ficam alagados. Não tive a dádiva ainda de conhecer o Pantanal, espero um dia ver exatamente nessa época, tudo alagado. E isso traz benefícios quando a terra fica seca, porque a terra fica com embaixo, não é? no seu lençol freático, ela fica abastecida de água, e isso ajuda bastante nos meses seguintes, nos meses secos, a agricultura, etc. O Egito também, o rio Nilo também. Então, você tem a época das águas, uma grande quantidade de água, o Nilo transborda, não é? E avança o seu leito, e quando a quantidade de águas diminui, você tem uma terra bastante fértil, não somente os nutrientes minerais, mas a água que fica ali armazenada. Pois bem, 28, é como eu disse ao faraó, Deus lhe revela o que vai fazer. O sonho está interpretado, mas como o sonho se refere ao futuro, Deus vai fazer no sentido, Deus vai providenciar o cuidado do Egito por meio da administração de uma figura que vai ser escolhida pelo faraó. Repare como é a providência divina. Deus vai suscitar no coração de um pagão a decisão que vai reverter o quadro desfavorável que até então experimentava o sofrido José, e isso vai contribuir para o cumprimento das profecias. A começar
da interpretação do sonho dele. Lembram que ele sonhava que a vara dele ficava de pé e as varas dos irmãos se inclinavam diante dele? Os irmãos ficaram araras, de raiva. E também depois a outra interpretação, o outro sonho, né? Que a lua e o sol se inclinavam diante dele, etc. E remotamente as promessas que o Senhor fez a Abraão, que fez a Isaque e que fez a Jacó. Bem, e continua. Agora não é propriamente a interpretação do sonho, de certa forma sim, mas o que precisa ser feito. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país. É uma repetição, só que aqui a interpretação se torna mais clara, mais clara. E a abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Sem comentários, não há dificuldade nenhuma, não há nada que precisa de mais explicação no versículo 31, nem no 30, nem no 29. Avancemos. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Aqui um princípio curioso: não subestimem a repetição das coisas. Como na Bíblia não existe a palavra acaso, a insistência pode significar em determinadas situações um aviso. Fulano pretende ir para um lugar, ligou o carro, bateria pifou, tomou um táxi, o táxi não apareceu, chamou um colega, o colega foi levá-lo, depois um congestionamento gigante, depois foi a pé, lá na frente uma dificuldade e ninguém passa. Que interessante. Eu não estou dizendo que sempre, por favor, não estou dizendo que sempre. Eu só estou dizendo que é hora de ponderar se isso não é um aviso. Por favor, versículo 32. Não subestimem isso. Eu não estou dizendo que sempre, mas olhem o que diz o versículo 32, todos em voz alta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus. Gravem isso, por favor. E de repente também coisas boas. Você não quer fazer algo e Deus te mostra alguém, e Deus te manda alguém, e Deus abre uma porta. Não faço. Depois vem um outro recado, um outro aviso, uma outra bênção, um outro sinal. Não faço. Deus vai mostrando, e dando. Ah, pelo amor de Deus, para. Em nome de Cristo, reflete. Se não é a vontade do Senhor, se esse não é o momento, tu estás a desperdiçar. Por favor, eu não estou dizendo que sempre, nem para as coisas boas, nem para as coisas más. Eu só peço a todos que tenham a capacidade de refletir sobre tudo o que está acontecendo. Qual foi a reação de Nossa Senhora quando ela encontrou o menino Jesus no templo? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai, etc. E ela meditava todas essas coisas no seu coração. Meditar sobre os acontecimentos. Nada acontece por acaso. Sonhos, sobretudo, 2 vezes. Sonhos, não somente sonhos, porque Deus não está restrito quando quer nos comunicar algo aos sonhos. Peçam a Nosso Senhor a capacidade de juntar as coisas, porque de repente é um quebra-cabeças, é uma coisa que está espalhada aqui, é aquilo que eu li ali, é aquilo que eu recebi no WhatsApp, é aquilo que fulana me disse que mora não sei onde, e agora veio a confirmação ou a recordação, seja lá o que for. Será que Nosso Senhor não está me falando, não está me advertindo, não está me aconselhando, não está me respondendo?
em cada um na sua vida vai tirar as conclusões cabíveis, né? Mas, por favor, versículo 32, um dos mais importantes desse capítulo 41. Versículo 33. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Aqui José foi não apenas esperto, mas também instrumento de Deus, principalmente instrumento de Deus. Não dá para dizer, porque o texto não diz, que ele realmente aproveitou a hora, não é? Mas, e certamente ele percebeu que estava diante de um homem cercado de um bando de gente burra, de um bando de embusteiros, né? E agora chegou a hora. Ele não disse, me escolha, ele é um hebreu, ele veio de longe, ele é um desconhecido, ele era um mero escravo de Potifar, que aliás tinha mandado para a prisão, onde ele ficou 2 anos, então era um ilustre desconhecido. Não dá para dizer que ele tinha a intenção, e também se tinha a intenção, não pecou não, porque foi Deus quem colocou nos lábios dele a interpretação, e Deus já havia reservado para ele essa missão, que se vai ser surpresa para ele ou não, o texto não diz, mas disse bem feito. E de fato, a experiência revela, se você vai enfrentar 7 anos de prisão, de sofrimento, é preciso que alguém ajude o faraó nessa empreitada tremenda, a construir silos, a orientar as pessoas, a incentivar a agricultura e a pecuária, e sobretudo para que cada uma poupe, não é, 20%, como vocês vão ter 7 anos de abundância, 20% do que vocês produzirem vai ser armazenado, para ser revertido para vocês mais para frente, para que ninguém sofra. Olha que visão bonita, olha que interpretação fantástica. Muito bem, então, versículo 33. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Sim, o faraó sozinho não vai resolver, o faraó tem outras coisas para fazer, tem um reino para defender, tem um exército para treinar, tem projetos para concretizar, tem arquitetônicos de cuidar da cidade, de infraestrutura, e esse assunto específico precisa da ajuda de uma pessoa especializada. Bom, versículo 33, essa profecia, na verdade essa afirmação dele, é o cumprimento da profecia do sonho dele. Vamos ver José sonhando, e dizendo isso para os irmãos. Os irmãos vão ficar bravos, mas vamos ver a profecia sobre esse versículo 33, Gênesis 37, de 5 a 9. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive: estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Vejam que isso vai acontecer literalmente, porque quando eles forem comprar mantimentos, víveres no Egito, e vão se apresentar diante de José, vão se inclinar diante dele. Então é um cumprimento literal da profecia. E vamos ao segundo sonho. Seus irmãos disseram-lhe: quererias porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? E vai se tornar Senhor deles, exatamente. E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho: o sol, a lua e as 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Sol, lua e 11 estrelas. O sol, o pai dele, a lua, a mãe dele, que certamente não estaria mais viva, enfim, e as 11 estrelas, ou seja, os 11 irmãos dele, haveriam de se dobrar. Isso acaba se cumprindo literalmente, porque quando ele manda chamar todo mundo para o Egito, ele continua a ser a segunda pessoa do Império Egípcio, né? Muito bem, voltemos ao capítulo 41, e ele continua, versículo 34. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de abundância. O Egito é um país enorme, não é tão grande como o Brasil, mas é um dos maiores países da África. É verdade que tem muito deserto nele, mas é preciso, digamos assim, uma capilaridade de agentes do Estado, vamos chamar assim, de pessoas que, distribuídas em todo o país, possam ser responsáveis para coletar
essa reserva, digamos assim. 1/5 é 20%, não é? De tudo aquilo que as pessoas procuram. Muito bem. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó, com provisões a conservar. Estes mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Isso não é conselho que seja dado por um mero ignorante. Isso revela uma visão administrativa tremenda. Coisa que, diga-se de passagem, José nunca teve. Isso não foi dele, foi de Deus mesmo. Ou seja, ele dá indicações precisas. Ele dá coisas que um bom administrador percebe, mas isso é óbvio. E isso encanta o faraó, coisa que nós vamos ver no encontro seguinte, porque já estamos a quase 1 hora, e nosso próximo encontro será do versículo 37 até o final do capítulo, não é? As providências que o faraó vai tomar. E a primeira providência é nomear o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro vai ser José. Um espanto, uma surpresa, uma novidade, uma reviravolta completa. Vão se cumprir os sonhos que José teve. Sonhos que são oráculos. E ele nem sabia, ele simplesmente revelou os sonhos e não sabia disso. Então vejam, aqui a gente tem Deus se manifestando na hora certa para a pessoa certa, que é o faraó, com aquele que o Senhor havia designado para dar continuidade às promessas que o Senhor fizera a Abraão, a Isaque e a Jacó. Um dos 12, não é o caçula, porque o caçula é Benjamim, José vai ser o instrumento do Senhor para conduzir o seu povo nesse contexto de sofrimento. Quando vierem os 7 anos de dificuldade, a fome vai assolar não só o Egito, mas também a Palestina, e é nesse contexto que os irmãos dele, a pedido do pai, vão para o Egito, e aí as coisas se encaixam, e a gente vai percebendo o dedo da providência se concretizando. Então, daqui a 7 anos, é que isso vai acontecer, isto é, da interpretação do sonho até o reencontro de José com os seus irmãos e a condução da sua família para o Egito, só daqui a 7 anos. Bem, eu penso que, chegando ao versículo 36, exatamente a metade do capítulo em tela, no próximo encontro, se Deus quiser, daremos continuidade à leitura e à interpretação desse fantástico capítulo 41. Desejo a todos uma boa semana. Até o próximo encontro, se Deus quiser.